só temos boas notícias. Uma é mais cavernosa e hilária do que a outra. Agora, na sexta-feira, dia 19, já existia um projeto de lei que havia sido aprovado na Câmara dos Deputados, subiu para o Senado e foi aprovada sem maiores cuidados. Esta lei, quer dizer, esse projeto de lei está na mesa do nosso presidente Bolsonaro para que ele aprove. Presidente Bolsonaro, atente para esta lei. Observa só. É a famosa empresa de crédito simples. No que ela consiste? Qual é o discurso que vem sendo divulgado? Que as pequenas e microempresas terão um crédito barato. Mas o bojo desta lei é outra coisa. Presidente Bolsonaro, atente para isso. Esta lei, ela simplesmente está legalizando a agiotagem no Brasil. Primeiro, como nós temos centenas de empresas de factorings que atuam no Brasil sem uma legislação autorizativa. Esta lei está autorizando a criação das factorings sobre uma outra denominação, empresa simples de crédito. Essas empresas podem emprestar dinheiro a quem elas bem entenderem. Pode ser a empresas de microcrédito, empresas micro, a média empresa, pequenas empresas, não interessa. Elas têm um limite de 4.800.000 reais que elas podem emprestar. Elas podem emprestar. Segundo a lei, aqui pode emprestar. É exatamente o que as factorings fazem. Factoring não pode emprestar dinheiro. A factoring só pode comprar crédito. O agiota não pode emprestar dinheiro, porque a agiotagem no Brasil é crime. A Lei 1521 de 1951 já estabeleceu que a agiotagem é crime. Essa lei já estabeleceu que os únicos que podem captar recurso do mercado e emprestar dinheiro são os bancos. Então, nós temos os bancos como os únicos agiotas legalizados no Brasil. Os demais não podem emprestar dinheiro, mesmo que tenha recursos para emprestar. Mas acontece que essa lei, ela revoga de uma forma clara a Lei 1521, que é exatamente a lei da agiotagem, que impede, que proíbe a agiotagem no Brasil. Se essa lei viesse estipulando um limite de juros a serem praticados, excelente. Mas ela se cala exatamente sobre o nervo ciático que todos nós queremos tocar, que são as taxas de juros exorbitantes que são praticadas no Brasil. Então, o agiota, ele tem dinheiro. Senhor agiota, presta bem atenção. Se essa lei for aprovada, o senhor não é mais um criminoso. Basta o senhor abrir uma empresa simples de crédito, ou seja, uma empresa individual, pagar o seu impostinho como microempreendedor e emprestar seu dinheiro à vontade. O senhor não precisa mais colocar bandidos, policiais de folga para ir buscar o seu rico dinheirinho. Agora o senhor está agindo dentro da lei. Se o nosso presidente Bolsonaro não abrir os olhos, se ele não tiver ao lado dele assessores com um mínimo de lucidez que o alerte, ele vai simplesmente legalizar a agiotagem no Brasil. Existem agiotas no Brasil? É óbvio que existe. As empresas de factoring, elas agiotam? Óbvio que agiotam. Mas na justiça, a gente prova a agiotagem
e a gente consegue reverter os quadros de dano em cima de pessoas físicas ou mesmo de empresas pouco incautas. Então, a gente lança um apelo ao nosso presidente Bolsonaro para que preste atenção nesta lei. Passou pela Câmara dos Deputados, passou pelo Senado, está em cima da sua mesa. Se você, senhor presidente, colocar a tua assinatura, aí você estará legalizando a agiotagem do Brasil. Não existe país que tenha saído da miséria, que tenha alavancado o seu setor industrial, o seu setor produtivo, o seu setor comercial, num clima de agiotagem. Nós temos empresas no Brasil que estão praticando 30% de juros ao mês. Elas têm autonomia para fazer isso daí, porque elas são uma empresa que integra o sistema financeiro. Como algumas grandes empresas que estão até patrocinando alguns programas na Rede Globo. Mas isso daí é permitir que a nossa população seja, assim, roubada. Isso aí não tem palavras, porque é uma legislação dando apoio e autorizando aquela prática. Então, o que a gente pede ao nosso presidente que preste atenção nessa lei, porque os nossos deputadíssimos não prestaram. Os nossos senadores, menos ainda. A gente torce para que o nosso presidente seja bem assessorado. Porque senão nós teremos a agiotagem plena sendo praticada por milhões de pessoas no Brasil. Quer dizer, nós vamos ter de um lado lobos famintos e do outro lado uma população completamente desprovida de qualquer recurso legal que as proteja. Se querem aprovar essa lei, estipulem um limite de juros a ser cobrado e ser praticado. Aliás, esse limite de juros deveria também ser colocado para que bancos os observem. E, mais uma vez, nós precisamos urgentemente de uma legislação séria, consistente, que discipline a atuação dos bancos do Brasil. Que delimite os juros que eles podem cobrar. E nós não temos. E todos nós, daquele que ganha o salário mínimo àquele que ganha mais de 20, 30 salários mínimos, do município à União, todos nós estamos sendo expoliados pelos senhores banqueiros. É só.